Ascensão através de habilidades. Episódio 199. À beira da destruição da Terra, 4. Você ativou a transformação do apóstolo, Lakiratas. Um poder divino desceu ao corpo de Taezan. Simultaneamente, o apóstolo completou a sua transformação. O que apareceu foi uma figura humana envolta em um manto. Ele estava segurando uma foice enorme. O apóstolo, em forma humana, brandiu a foice. Apesar da distância, balançou como se Taezan estivesse bem na sua frente. Ao mesmo tempo, Taezan bateu o pé. Rachadura. O espaço onde Taezan estava se abriu. Se ele tivesse permanecido imóvel, seu pescoço teria sido decepado. O apóstolo era uma entidade disforme. Não tinha forma fixa. Assim, o apóstolo se transformou em inúmeras formas, utilizando diferentes habilidades. É incerto, mas provavelmente apareceu nas formas de seres que devorou enquanto pisoteava vários mundos. Em sua vida anterior, ele foi derrotado pelo apóstolo neste estado transformado. Taezan mostrou os dentes. Você ativou o apóstolo matador. O desejo de batalha foi ativado. Um duelo justo foi ativado. A prova de limites foi ativada. Você ativou desprezo pelos fortes. O panteísmo foi ativado. Gigante assassino foi ativado. Uau! Ele cobrou. O apóstolo moveu lentamente a foice. Simultaneamente, dezenas de espaços se dividiram ao mesmo tempo. Enquanto os espaços cortados tentavam cortar tudo em seu caminho, Taezan cerrou o punho. Bum! Ele lançou um soco cheio de energia da alma para frente. O poder da alma destruiu os espaços divididos. Rachadura. Taezan bateu o pé. O chão abriu crateras e desabou. Conforme Taezan se aproximava, o apóstolo se transformou novamente. Transformou-se em um cavaleiro vestido com uma armadura resistente, empunhando uma espada do tamanho de uma casa. Taezan balançou sua espada. Bum! Uma sensação pesada percorreu a lâmina. Taezan torceu o pulso com o impacto. Você ativou o flow. A pressão da espada distorceu momentaneamente. Rachadura. Torcendo a lâmina, Taezan aproximou-se do apóstolo mais uma vez. Sem mudar de forma, o apóstolo brandiu sua espada gigante como uma tempestade. Cortou o chão e o ar, dominando tudo com a força de sua espada. Foi uma técnica de espada aperfeiçoada para se assemelhar à cicatriz de uma tempestade. Rachadura. Taezan moveu as mãos habilmente, desenhando flechas para bloquear e desviar todos os ventos da espada enquanto avançava lentamente. Vrum. O apóstolo bateu a maçaneta. Em vez de bloquear, Taezan torceu o corpo. Você ativou o escudo rúnico branco. A runa branca colidiu e quebrou instantaneamente. A maçaneta batida demoliu até mesmo a armadura disforme que cercava Taezan. Taezan se esquivou por pouco e enfiou a espada no pescoço do apóstolo. Rachadura. O apóstolo inclinou o pescoço. A lâmina quebrou a armadura que envolvia o corpo do apóstolo. Embora o ataque tenha falhado, Taezan sorriu. O apóstolo evitou deliberadamente seu ataque. Isso indicava que Taezan agora poderia acertar ataques efetivos no apóstolo. De fato, a forma do apóstolo mudou para inúmeras formas. No entanto, isso pareceu esgotar a sua energia, tornando a sua defesa relativamente mais fraca. Em sua vida passada, ele não conseguiu violar essa defesa, mas agora parecia viável. Rachadura. Taezan, fechando a lacuna, continuou a balançar a espada. O apóstolo respondeu com sua espada gigante. Gemido. O apóstolo, empurrando levemente Taezan para trás com o ombro, transformou-se novamente. Ele se transformou em um homem gigante e musculoso, balançando o punho envolto em manoplas. Taezan ergueu sua espada. Você ativou o flow. A trajetória do punho torceu momentaneamente, mas logo se corrigiu. Eventualmente, Taezan não teve escolha senão bloquear com sua espada. Bum! Sua anulação do primeiro ataque foi ativada. A força do soco superou a anulação de Taezan. Taezan estalou a língua com a pressão sentida além da alça e aumentou a distância entre eles. À medida que Taezan aumentava a distância, a forma do apóstolo mudou mais uma vez. Desta vez, era uma mulher segurando um arco do tamanho de seu corpo. O apóstolo, uma entidade sem forma, amarrou uma flecha e puxou o arco com grande força. Gemido. A corda do arco estava esticada. Não importava para onde Taezan se movesse, o arco continuava rastreando, não lhe permitindo qualquer fuga. Aquele com a foice, aquele com a espada gigante, o homem musculoso e a mulher com o arco. Todos eles devem ter sido adversários do apóstolo em algum momento. E como o Taezan anterior, eles teriam sido derrotados. Talvez, sem o coração de Ouroboros, o Taezan da vida anterior tivesse tido o mesmo destino. Realmente problemático. O apóstolo, com sua capacidade de mudar livremente sua aparência e habilidades, era um desafio contra o qual ele não conseguia traçar estratégias em sua vida anterior. Suas estatísticas estavam muito desequilibradas para lidar com várias situações, enquanto o apóstolo revelava dezenas de habilidades. Mas agora é diferente. Taezan parou. Quando ele parou de se mover, uma flecha foi disparada. Incrivelmente rápido, a tal ponto que esquivar ou defender era impensável. Você ativou o pisca aleatório.
Taizan piscou ao lado do apóstolo. A flecha passou por ele, perfurando o horizonte. Antes que o apóstolo pudesse mudar sua forma, Taizan enfiou sua espada nele. Você ativou a lâmina do espírito de luta. @cerquilha, %, redigido, dano. O corpo do apóstolo torceu momentaneamente. O apóstolo rapidamente ampliou a distância. Em um instante, transformou-se em um guerreiro bárbaro empunhando machados duplos. Uau! O machado foi balançado violentamente, esmagando tudo em seu caminho com movimentos ferozes. No entanto, a força em si não era tão boa. Tendo descoberto o padrão de ataque, Taizan brandiu sua espada. Você ativou o flow. Usando o flow consecutivamente, ele torceu e distorceu todas as trajetórias das lâminas oscilantes do machado. Taizan então mergulhou sua espada profundamente em seu abdômen mais uma vez. Então, a forma do apóstolo mudou novamente. Desta vez era um velho de barba comprida. O apóstolo ergueu seu cajado e uma energia mágica sinistra começou a se acumular. Imediatamente, Taizan pegou uma flauta. A flauta que invoca o silêncio foi ativada. Por 10 minutos, todo o uso de magia dentro de um determinado alcance é proibido. A energia mágica acumulada desapareceu. Taizan derrubou o cajado e fez o apóstolo tropeçar. Assim que ele estava prestes a enfiar a espada em seu pescoço, a forma do apóstolo mudou mais uma vez. Era uma mulher jovem, ainda não adulta pela aparência. Ela acenou com o dedo enquanto estava deitada de costas no chão. Então, entidades sem forma surgiram no ar. Eles começaram a correr em direção a Taizan como chamas. Percebendo que era uma forma que usava poder elementar, Taizan respondeu imediatamente. Você ativou The Deer Walking on the Wind Path. Você ativou uma pequena faísca. O vento envolveu as chamas, subindo. Começou a pisotear e suprimir as entidades sem forma. Elementar. Magia negra. Magia. Esgrima. Habilidades. Agora, ele tinha habilidades quase onipotentes, capazes de responder a qualquer situação. Não importa como o apóstolo mudou sua forma para explorar as fraquezas de Taizan, ele poderia responder a todos. Taizan enfiou sua espada no corpo do apóstolo. Gemido. O apóstolo transformou-se momentaneamente em uma forma gigantesca e empurrou Taizan para longe. E novamente, enquanto a forma do apóstolo se contorcia, Taizan riu ironicamente. O quê? Você está tentando ser um Conde Azura? O apóstolo, com suas formas esquerda e direita agora diferentes, atacou-o. Da esquerda veio a esgrima feroz, e da direita, golpes de espada afiados, semelhantes a floretes. Taizan concentrou sua mente. Bum! Com uma mão, ele desviou a feroz esgrima da esquerda, e com a outra mão, ele rebateu os golpes de espada afiados da direita. A aparência era ridícula, mas não podia ser subestimada. Ataques de tipos totalmente diferentes surgiram de ambos os lados, necessitando simultaneamente de um método de defesa completamente diferente. Rachadura. Ele não conseguiu bloquear tudo. Em um instante, a anulação de seu ataque desapareceu e seu corpo apresentou ferimentos leves. Vendo isso como a vulnerabilidade de Taizan, o apóstolo intensificou seu ataque. O dano acumulou-se gradualmente, mas Taizan permaneceu imperturbável. Agora, sua força física foi significativamente melhorada. Ao contrário de sua vida anterior, ele poderia facilmente resistir a alguns experimentos ou erros. Ele concentrou sua mente sem fim. Ampliou seu campo de visão e diferenciou os movimentos de seu corpo. A espada de Taizan também começou a exibir manobras completamente diferentes em cada lado, espelhando o apóstolo. Bum! Taizan, tendo desviado ataques de ambas as direções simultaneamente, empurrou ambas as espadas para frente. O corpo do apóstolo convulsionou violentamente. Rachaduras surgiram na alma constituindo seu corpo. Gorgolejo. A forma do apóstolo se contorceu severamente. Taizan sabia instintivamente. Essa transformação foi sua forma final. O apóstolo transformado parecia um jovem. Adornado com uma armadura elegante. Empunhando uma magnífica espada de 2 mãos. E envolto em uma capa extravagante. Ele tinha a aparência de um herói. O apóstolo avançou. Sua velocidade foi notavelmente mais rápida do que antes. Taizan reagiu instantaneamente, mas não conseguiu bloquear o ataque. Você recebeu 3.423 de dano. TSC. Taizan estalou a língua e cuidou da área ferida. Esta iteração do apóstolo, transformada em relação aos seus antecessores, era inegavelmente mais forte, um inimigo de calibre diferente. Mesmo com todos os recursos à sua disposição, Taizan não conseguiu garantir a vitória contra este adversário. Taizan convocou a energia de sua alma. Bum! Espada encontrou espada. O apóstolo manobrou habilmente sua lâmina, visando a axila de Taizan. Taizan contra-atacou com o cotovelo, desviando a espada. Rachadura. Ele balançou sua espada. Empregando o flow, ele desviou a lâmina do oponente. No entanto, o apóstolo rapidamente recuperou a postura e bloqueou. Você ativou o golpe forte. As espadas colidiram. Taizan, determinando que usar golpe forte impediria que ele fosse empurrado para trás, cerrou o punho. Você ativou os espinhos de Eligor. Espinhos infernais choveram do céu.
O apóstolo evitou todos eles, continuando a luta sem mostrar nenhuma abertura. Portanto, Taizan decidiu criar uma abertura. Você ativou a onda negra Pit de Marbas. Uau! Uma onda negra surgiu. O apóstolo, segurando a espada com as duas mãos, baixou a postura como se estivesse orando. Então, entidades sem forma, como raios de luz, estenderam-se e suprimiram a onda negra como breu. Taizan não parou. Você ativou o mundo congelado. Você ativou a difusão de partículas. A frieza aumentou. Pequenas partículas de gelo se formaram e avançaram em direção ao apóstolo. Rachadura. O apóstolo, movendo a espada para desviar tudo, parecia mais lento devido ao frio. Bum! Taizan não perdeu a oportunidade. Ele balançou a espada, interrompendo a postura e avançando. O apóstolo resistiu, mas começou a ser empurrado para trás. Gritando. Uma pequena entidade sem forma se uniu na mão do apóstolo sendo empurrada para trás. Um poder terrivelmente forte emanava de lá. Taizan não fugiu. Em vez disso, como se estivesse esperando, ele cravou a espada no peito do apóstolo. O apóstolo, por sua vez, esfaqueou a entidade sem forma no coração de Taizan. Rachadura. Você recebeu 50.432 de dano. Sua resistência foi ativada. Ataques que levariam à morte foram anulados. Todo o dano se torna zero por um segundo. Ele tinha apenas um segundo. Taizan torceu a espada. Com um forte puxão, ele arrancou-o. Estalar. O apóstolo foi dividido ao meio. As entidades informes que constituem a forma humana começaram a entrar em colapso. Você superou seu desespero. A recompensa será dada por Afrodite ao retornar ao labirinto. A proficiência da habilidade Espada de Habilidade aumentou em 3%. A proficiência da habilidade Batalha Prolongada aumentou em 4%. A proficiência da técnica da arma Iraque aumentou em 1%. A proficiência da habilidade Clear Mirror Stillwater aumentou em 1%. A proficiência em habilidades de magia aumentou em 1%. Você demonstrou movimentos totalmente diferentes, como se seu corpo e mente estivessem separados. Você adquiriu a habilidade especial de ativação contínua, Mind Separation. Como você está fora do labirinto, a habilidade está temporariamente selada. Sua ascensão da alma foi ativada. Você adquiriu a habilidade especial de ativação, Spreading Cars Branches. Sua ascensão da alma foi ativada. A proficiência em Twisted Soul Tuning aumentou em 12%. Taizan não pôde deixar de rir. Ele triunfou sobre o monstro que matou Li Taeyeon e, na verdade, destruiu a Terra. Embora fosse apenas uma réplica, sem sequer uma fração do poder do original, foi uma vitória definitiva. Se Taizan pudesse ficar mais forte e chegar ao fim, isso significava que ele também poderia derrotar o verdadeiro. Só esse pensamento tornou sua viagem de volta no tempo ainda mais significativa. Taizan se virou e voltou para a cidade. Lá, Li Taeyeon estava olhando para ele com olhos vagos. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.